Paz do Senhor Jesus para os irmãos. Vamos abrir o tema desta campanha, Jeremias capítulo 33, versículo, a começar do 1. Louvamos a Deus. Mais um dia dessa campanha, né? Glória a Deus. Mais uma oportunidade de a gente agradecer a Deus, ouvir Ele falar conosco através das oportunidades e através da palavra dEle. Então, assim, estamos felizes, né? Por mais uma sexta-feira e mais uma campanha. Amém? Eu vou ler um, os irmãos ler o outro. Jeremias 33, verso 1 diz assim: E veio a palavra do Senhor a Jeremias, segunda vez, estando ele ainda encerrado no pátio da guarda, dizendo: Todos, clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Pode sentar aí em nome do Senhor Jesus. Nós já ouvimos coisas lindas nesses dias de campanha, desde o primeiro dia até o dia de hoje. O Senhor já falou tremendamente com nós, e eu espero que não estejamos cansados, né? Porque às vezes a gente escuta assim a mesma palavra, mas o Senhor tem coisa nova dentro da mesma palavra para falar com nós. E sobre o profeta, a vida do profeta Jeremias, nós sabemos que ele foi um homem, um profeta, que ele entendeu e executou o seu chamado. Ele foi um homem que ele entendeu, porque quando Deus chamou ele para ser profeta, ele aceitou o seu chamado. Apesar de não ter sido fácil, Jeremias aceitou o seu chamado. Um chamado que foi por Deus. E quando o chamado é por Deus, ele é diferenciado. Ele é diferente. Ele tem algo diferente. E Jeremias, ele não só aceitou o seu chamado, como ele também executou o seu chamado. Durante toda a sua trajetória de vida, nós vemos que Jeremias, ele sempre respondeu ao chamado do Senhor na sua vida. E por que Jeremias, ele entendeu e ele executou? Porque tem muita gente que entende para que foi chamado, entende quando Deus falou, eu quero você como profeta na minha casa, mas não quer executar. Entende, mas não executa. E nessa noite, em mais uma noite de campanha, o Senhor vem falar para mim, vem falar para a igreja. É tempo de voltar ao estado original. É tempo de voltar para onde eu determinei que você estivesse, na posição de profeta. Mas não só na posição de profeta, só por nome, mas na posição de profeta para executar o que Deus manda você fazer. E a vida de Jeremias foi muito difícil, porque o que Deus mandava Jeremias falar era pesado e era algo que levava ele até uma questão de vida e de morte. Mas Jeremias, ele executava. Tudo que Deus mandava Jeremias dizer, Jeremias falava. Porque Jeremias, ele não era falso profeta. Jeremias, ele não falava por si próprio. Jeremias não falava o que vinha na cabeça e Jeremias não escolhia quem ele ia entregar a profecia. O Senhor está dizendo para alguém aqui, ei, volte para o ambiente que eu coloquei, você não é falso profeta. Você não fala por si mesmo. Você fala aquilo que eu mando falar, mas está recuando. Por quê? Porque a história de profeta não é fácil. Deus, quando chamou você para ser profeta, Ele não te enganou. Mas
Ele também não te deixou sozinho. Mas Ele também não te deixou sozinha. Jeremias, ele agora está preso no contexto desse tema. Ele está preso por quê? Porque ele estava executando o seu ofício de profeta. Ele não escolheu falar com o rei. O Senhor mandou a profecia para falar com o rei. Às vezes o Senhor levanta profetas nessa casa ou fora dessa casa e diz: ei, sobe no altar, fala com a liderança, fala com aquele, fala com aquela, e o profeta quer escolher quem ele quer falar. Tem um recado para você. Quando você escolhe quem você quer falar, e quando você escolhe o que vai falar, isso não é coisa de profeta que foi chamado por Deus. Isso é coisa de falso profeta. E Deus está falando com você. Você não é falso profeta. E se por acaso você está entregando algo que não foi Deus que mandou, o Senhor vai tomar de providência. Jeremias falava o que Deus falava. Porque Jeremias, ele foi convocado para ser profeta, mas ele não tem domínio sobre a profecia. Se é Deus que me chamou, eu vou falar o que Deus colocar na minha boca, ainda que eu não queira. Porque Jeremias teve tempo que não quis profetizar, mas o Senhor abria a boca de Jeremias. Aí Jeremias chega para o rei e fala: olha, tem uma profecia para você. Tem. Babilônia vai tomar Jerusalém. Vai. E outra, tu, ó rei, vai ser levado cativo. Nas minhas palavras, ó rei, você vai descer do salto. Você vai olhar no olho do rei Nabucodonosor como cativo. Aí o rei não gosta. O rei não gosta da profecia. Porque profeta que é profeta, geralmente quem escuta não gosta do que está escutando. Mas o Senhor nessa noite está afirmando para você: não dê ouvidos. Se agradar, se não agradar, se acreditar, se não acreditar, entregue tudo. O rei não gosta. Aí fala: prende esse homem. Prende Jeremias, deixa Jeremias lá no preso. Jeremias está preso. E eu imagino Jeremias abatido. Porque ele é conhecido como profeta chorão. Ele tem um livro de lamentações. Porque, irmãos, viver uma vida de profeta não é fácil. Entregar a palavra que ninguém quer ouvir não é fácil. Abate, desanima. E eu imagino o profeta desanimado. Está preso, está triste, está desanimado. Mas o Senhor, aquele que chamou Jeremias antes que ele se formasse, não foi nem antes que ele nascesse, foi antes que ele se formasse no ventre da sua mãe, vai descer na prisão e vai dizer: Jeremias, clama a mim. Jeremias que vai de vontade própria buscar ao Senhor. Porque tem momentos que nós nos encontramos dessa maneira. A gente está tão desanimado, a gente está tão desgostoso da vida, que a gente acha que não tem nem motivo mais para buscar a Deus. Mas Deus entende a necessidade do profeta e diz: se ele não tem força de vir até a mim, eu vou até ele. Ei, clame a mim.
responder-te-ei. Deus dá uma ordem, porque isso não é um pedido. Deus está dizendo: Jeremias, clame a mim e responder-te-ei. Porque uma vez que Deus conversa com o profeta, Ele dá a garantia: uma vez que você clamar a mim, eu vou responder a você. Uma vez que você me buscar, eu vou atender a você. E nós vemos algumas passagens bíblicas que o Senhor responde clamor. Porque o clamor, ele é uma oração, mas uma oração mais específica. Porque não tem como você clamar se você não orar. E o clamor significa grito. É algo mais específico. E no original, clamar quer dizer pedir ajuda com urgência. Pedir ajuda com urgência. Você tem que saber especificar o momento que você está vivendo. É para orar ou é para clamar? Porque às vezes Deus não responde, a gente não entende. Deus não está respondendo. É porque você está clamando para algo que é só para orar. Como assim, Dionísio? Eu não entendi. Tem coisas que a gente acha que é urgente. Aí fala assim: Deus, eu estou clamando porque isso é urgente. Aí Deus está dizendo: filha, isso não é urgente. Isso não é urgente. Porque Deus sabe o que é urgente na nossa vida. Porque no momento que for urgência, o Senhor responde de imediato. É Deus dizendo: ei, isso não é urgência. Sabe por que eu não respondo essa sua oração? Porque se eu der hoje o que você acha que é urgente, você vai se embolar todinho. Então eu estou lhe poupando. É Deus poupando a nossa vida, da gente estragar a nossa própria vida, pedindo algo que a gente acha que é urgente. E o Senhor está dizendo: ei, isso aí dá para esperar um pouquinho. Continue orando, porque isso dá para esperar um pouquinho. Mas tem clamores que é pedido de urgência. E Deus sabe quando é pedido de urgência, e Deus desce com urgência também. 1 Samuel, capítulo 7, versículo 5. Olha o que diz ali. Disse mais Samuel: congregai todo Israel em Mispa e orarei por vós ao Senhor. 6. E congregaram-se em Mispa e tiraram água e a derramaram perante o Senhor e jejuaram aquele dia e disseram ali: pecamos contra o Senhor. E julgava Samuel os filhos de Israel em Mispa. 7. Ouvindo, pois, os filisteus que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os maiorais dos filisteus contra Israel. E que ouvindo os filhos de Israel, temeram por causa dos filisteus. 8. Pelo que disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesses de. Mas Samuel não estava orando? Por que mudou agora? Não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. 9. Então tomou Samuel um cordeiro que ainda mamava e sacrificou inteiro em holocausto ao Senhor. E clamou Samuel ao Senhor por Israel. Samuel precisou mudar, porque aquilo ali não era mais causa de espera, era causa de urgência. Samuel, ele precisou mudar a oração por clamor. Aí está dizendo ali, ó: e o Senhor lhe deu ouvidos. 10.
E sucedeu que aquilo ali é uma prova, né? Cada vez está pequenininho. E sucedeu que, estando Samuel sacrificando o holocausto, os filisteus chegaram à peleja. E sucedeu que, estando Samuel sacrificando, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. Porque às vezes acontece assim. Enquanto nós estamos clamando, a notícia ruim chega. Parece que a gente está nadando ao contrário. Enquanto nós estamos de joelhos, chega a mensagem ruim no WhatsApp. Enquanto nós estamos entregando o sacrifício no altar, chega alguém batendo na porta. Aí o Senhor fala assim, nós falamos para Deus, Deus, mas eu estou clamando e chega o contrário. Porque enquanto Samuel estava oferecendo sacrifício, os filisteus chegaram para atacar Israel. Só que antes disso está escrito ali, que Samuel clamou ao Senhor e Deus respondeu. Sabe o que Deus está falando conosco aqui através da sua palavra? Não te preocupa. Ainda que você esteja no ato de clamar, no ato de sacrificar e chegar notícia ruim, pode chegar a notícia, pode chegar a mensagem, pode chegar o mensageiro, mas o clamor já subiu. Mas o clamor já chegou aos ouvidos do Senhor. E quando o clamor do servo fiel chega aos ouvidos do Senhor, o Senhor desce com urgência. Olha o que está escrito ali. 11. 10, volta. Está pequeno. Os filisteus chegaram à peleja contra Israel. E trovejou o Senhor aquele dia com grande trovoada sobre os filisteus e os aterrou de tal medo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Deus tocou o terror no meio dos filisteus por conta do clamor do profeta Samuel. Quando você clama, você movimenta o céu. E quando você movimenta o céu, Deus movimenta a terra ao seu favor. Foi Deus que acabou com os filisteus. Porque ali era um clamor de urgência. Não se preocupe. Quando Deus olhar e ver o clamor dela, o clamor dele é diferente, é com urgência, Deus também vai descer com urgência. O Senhor também respondeu o clamor no Novo Testamento. Marcos capítulo 10, versículo 46. Depois foram para Jericó. E saindo ele de Jericó com seus discípulos, uma grande multidão. Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar, a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de... Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Nos dois, é quem está necessitando, que está buscando Deus. Tanto o povo de Israel quanto o cego estão necessitados de algo. E o cego, ele ouve: ó, Jesus vai passar por aqui. Essa oportunidade eu não vou perder. Eu não estou vendo, mas eu estou ouvindo. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. De primeira, ele escuta o que ele não quer. Porque ele não escuta a Jesus. Ele escuta a todos, mandando ele fazer o quê?
Às vezes se torna decepcionante a gente clamar o Senhor e a gente ouvir o que a gente não quer. Às vezes é decepcionante, você volta para casa chateado, decepcionado, porque você vem e diz: hoje é o dia da campanha e eu vou ouvir Deus falar comigo. Aí você escuta outra coisa, mas chora demais, como se o problema dela fosse maior que o meu. Mas grita demais, como se eu fosse surda para não ouvir ela falando baixo. Volta não decepcionado para casa, não. Não volta chateado com o teu irmão, com a tua irmã para casa, não. Até porque o nosso único inimigo é o diabo. O nosso único inimigo é o diabo. E às vezes ele usa o irmão que está do lado, ou a irmã que está do lado, seja quem for, para tirar dele a atribuição que é dele. O nosso inimigo não é no nosso irmão. Não volta para casa chateado, não. Porque o cego ele não ouviu de primeiro o que ele queria ouvir a voz de Jesus. Só que depois de Jesus parou. Jesus para. E ele diz: ei, o que tu queres que eu te faça? Eu fico aqui imaginando você voltando para casa triste, angustiado, e o Senhor de uma forma sobrenatural no meio do caminho usa até um bêbado para falar com você e dizer: ei, o que queres que eu te faça? Porque Deus não entrega a resposta só aqui nesse ambiente, não. Deus usa um bêbado, usa um drogado, uma criança, um idoso, o carro de som, a propaganda. O Senhor usa o que Ele quiser, porque a criatura está debaixo do poder do Criador. Se tu não receber a resposta que tu precisa neste ambiente, sai daqui atento que Deus pode falar com você em qualquer momento e em qualquer situação. O que queres que eu te faça? Clama a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. No original isso aqui está dizendo: ei, é Deus te levando para um lugar inacessível. É Deus te levando para um lugar que você desconhece e que você por suas próprias pernas não vai. Entende que Deus está dizendo assim: eis, eu tenho mais para te dar. Eu tenho mais para te oferecer. Eu sei da tua necessidade, eu sei do teu clamor, eu sei do teu pedido, eu sei o que você deixou aqui nesta campanha, eu sei desde o primeiro dia, eu sei o que você tem deixado no altar, e o Senhor está dizendo: ei, continua nessa simplicidade, clama com humildade, porque eu tenho mais para te oferecer. Eu tenho tendas para alargar no teu ministério, assim diz o Senhor para alguém nessa noite. Eu tenho surpresa dentro de lares. Além do que você está pedindo, eu tenho mais a oferecer dentro do lar, dentro do ministério, dentro do trabalho. Mas o Senhor diz: ei, clame a mim. Porque no desespero, tem momentos que a gente até esquece de clamar ao Deus que nos chamou. Jeremias, ele não está chamando por Deus nesse momento, mas Deus entende o coração do profeta. E o Senhor fala: ei, Jeremias, você sabe o que quer dizer isso? Camarada está preso, camarada está abatido, e ainda assim ouvir a voz de Deus falar com ele, dizer: clama a mim. É resposta para alguém que está dizendo assim: Deus me abandonou. Eu acho que Deus me esqueceu.
Salmo 124. Eu acho que Deus não está ouvindo nem minha oração e nem o meu clamor. Não é possível. Aí Deus diz para você hoje: eu te abandonei, eu te esqueci. Se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, se não fosse eu que estivesse ao teu lado, profeta. Sabe o vento que passou? O vento tinha te levado igual uma folha seca. Se não fosse Deus na sua vida, a turbulência que passou tinha te deixado quebrada. Você não tinha suportado, mas o vento passou, a turbulência cessou, tu ainda está de pé, tu ainda está vivo. É porque se não fosse Deus com você, vai voltar para casa dizendo que Deus te abandonou, que Deus te esqueceu. O Senhor está dizendo: ei, Jeremias, clame a mim. Porque Deus não deixa nenhum filho sem resposta. Clame a mim. Porque Deus sempre tem resposta para dar para quem clama, para quem se humilha no altar. Isaías, e eu já vou encerrar. Isaías vai lá no rei Ezequias: sim, Senhor. Fala para ele o quê? Ele vai morrer. Jesus, vai lá. Fala para ele que ele vai morrer, não vai viver. Aí o Isaías vai lá, entrega a mensagem. Porque eu digo que Deus não tem recado. Quem tem recado é a gente, Deus tem mensagem. Entrega a mensagem de Deus para o rei. Isaías dá as costas para ir embora. Agora Ezequias dá as costas para ir clamar ao Senhor. Porque profeta, homem e mulher de Deus, tem que ter certeza de como está andando com Deus. O rei, ele vira as costas para a parede, vira o rosto para a parede e fala: Senhor, minhas palavras, eu não aceito morrer agora não. Mas por quê? Porque eu fui fiel. Não, é porque eu preguei muito. Eu preguei em vários congressos. O meu nome rodou. Eu cantei que o Espírito desceu, todo mundo se arrepiou. Não. Ele falou: eu não aceito morrer porque eu fui fiel. A gente tem sido fiel a Deus para conseguir clamar a Ele nesse nível. Eu fui fiel a vida toda. Procure algo aí que me condene. Na mesma hora, o Senhor desceu com resposta. E antes que o profeta saísse do pátio, o Senhor disse: Isaías, dá meia volta. Por quê? Porque eu ouvi o clamor de Ezequias. Agora hoje tem profeta que, se Deus disser assim: ei, volte. Profetizou. Ei, volte. Eu tenho outra mensagem. Eu não vou não. Eu já botei minha cara a tapa. Vou voltar lá para desfazer o negócio. O Senhor disse: ei, a profecia é minha. O dom ainda é meu. Ezequias é vaso, mas você também é. Ezequias, atende ao meu mandado. E você também tem que obedecer. Volta lá e fala para ele que ele vai viver mais 15 anos. Porque quando nós clamamos com o coração e com a verdade, o Senhor desce com a resposta. Saia daqui entendendo. Quando nosso clamor for urgência, o Senhor também vai descer com urgência.
Que o Senhor abençoe a vida dos irmãos.